Utilize esse plano de ação e nunca mais tenha medo do fracasso. Olá, seja muito bem-vindo a Privacy Grow. Aqui eu te ensino como você pode manter ou até mesmo construir o seu negócio do zero com o sucesso que você deseja. Eu sou Arthur e hoje eu vou te ensinar 4 passos para montar um plano de ação com o qual você pode alcançar o sucesso que você deseja e se livrar do medo do fracasso. Para que você possa usar esses 4 passos para montar um plano de ação com o qual você pode alcançar o sucesso que você deseja e se livrar do medo do fracasso, antes eu preciso deixar claro o que é um plano de ação. Bom, um plano de ação é um documento estratégico que detalha os passos necessários para atingir um ou mais objetivos específicos. Ele serve como um roteiro que orienta as atividades de uma organização ou indivíduo, garantindo que você saiba o que precisa ser feito, por quem e dentro de qual prazo. Sabia que tem gente que acha que o plano de ação é tudo igual? Você acha isso? Eu também pensava assim, mas depois de estudar bastante eu percebi que existem diferentes tipos de plano de ação para diferentes finalidades. Dá uma olhada aqui. O primeiro é um plano de ação estratégico. Ele tem o propósito de alcançar objetivos de longo prazo e metas estratégicas da organização. Ele é composto por visão e missão, que é a declaração que definem o propósito e o futuro desejado da organização. Uma análise SWOT ou FOFA, que avalia pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, metas estratégicas, objetivos principais a serem alcançados em 1 ou 2 anos, iniciativas chaves, projetos e programas críticos que apoiarão as metas estratégicas, alocação de recursos, distribuição de recursos financeiros, humanos e materiais. O segundo é um plano de ação operacional, que tem por propósito executar atividades diárias e de curto prazo de uma organização ou departamento. Ele é composto por tarefas específicas, ações detalhadas que precisam ser realizadas. Responsáveis, a designação de quem será responsável por cada tarefa, prazos curtos, datas específicas para a conclusão de cada tarefa, recursos necessários, identificação de materiais, ferramentas e suporte necessários para completar as tarefas. O terceiro é o plano de ação de projeto. O propósito deste plano de ação de projeto é guiar a execução de um projeto específico do início ao fim. São componentes desse tipo de plano os objetivos do projeto, os resultados esperados do projeto, o cronograma, a linha do tempo com marcas importantes e datas de entrega, as tarefas, lista detalhada das atividades do projeto, os marcos, pontos de verificação críticos para medir o progresso, o orçamento, estimativa dos custos e alocação de recursos financeiros e, claro, quem são os responsáveis, equipe do projeto e suas responsabilidades. Riscos e mitigações também, identificação de possíveis riscos e planos de contingência. O quarto é um plano de ação de emergência. O propósito dele é responder a situações de crise ou emergência de maneira eficiente. Ele é composto por procedimentos de resposta, ações imediatas a serem tomadas em diferentes tipos de emergência. Os contatos de emergência, as listas de contatos importantes, como bombeiros, polícia, hospital, os recursos disponíveis, equipamentos e suprimentos necessários para enfrentar cada emergência, ações imediatas, passos iniciais que todos devem seguir, planos de evacuação, roteiros e procedimentos para evacuação segura. O quinto é um plano de ação individual. O propósito dele é auxiliar no desenvolvimento pessoal ou na realização de objetivos pessoais. Ele é composto por metas pessoais, objetivos específicos e atingíveis, etapas de ação, ação detalhada necessária para alcançar as metas, o cronograma com os prazos para cada ação, indicadores de progresso, medidas para monitorar o progresso, recursos pessoais, ferramentas, conhecimentos, suporte necessário. O sexto é o plano de ação de marketing. O propósito do plano de ação de marketing é alcançar objetivos de marketing e aumentar a visibilidade e venda de produtos ou serviços. São componentes desse plano a análise de mercado, pesquisa sobre o mercado, concorrência e público-alvo.
O público-alvo é a definição clara de quem são os clientes ideais. Estratégias de marketing, táticas a serem usadas como publicidade, promoção de vendas, marketing digital, canais de comunicação, meio pelos quais a mensagem será entregue, como redes sociais, e-mail, anúncio, ligações, o orçamento, a alocação de recursos financeiros para a atividade de marketing, KPIs, indicadores de desempenho para medir o sucesso da campanha. O sétimo é o plano de ação de desenvolvimento pessoal. O propósito é melhorar as habilidades e competências individuais. Os componentes desse plano são as metas de desenvolvimento, objetivos específicos de aprendizado e crescimento, etapas de aprendizado, ações e atividades para desenvolver novas habilidades, os cronogramas, prazos para atingir cada etapa, os recursos de formação, cursos, treinamentos, materiais de estudo, os indicadores de progresso, medidas para avaliar o desenvolvimento. O oitavo é o plano de ação de melhorias contínuas. O propósito desse plano é implementar melhorias contínuas em processos e operações. São componentes do plano identificação de áreas de melhoria, processos ou áreas que precisam de aprimoramento, ações específicas, passos detalhados para implementar as melhorias, responsáveis, pessoas que são encarregadas de cada ação. O cronograma, é claro, prazos para a implementação das melhorias, e as métricas de sucesso, que são os indicadores para medir o impacto das melhorias. O nono é o plano de ação de sustentabilidade. O propósito desse plano é promover práticas sustentáveis e reduzir o impacto ambiental da organização. O plano é composto por metas ambientais, objetivos específicos para melhorar a sustentabilidade, iniciativas sustentáveis, projetos e programas para alcançar as metas, indicadores de sustentabilidade, medidas para monitorar o progresso em sustentabilidade, recursos necessários, ferramentas, tecnologias e suporte para implementar as iniciativas, cronogramas, datas para atingir as metas e completar as iniciativas. 10º, plano de ação de recursos humanos. O propósito é gerenciar o desenvolvimento do capital humano na organização. Os componentes desse plano são o recrutamento, estratégia para atrair novos talentos, treinamento, programas de desenvolvimento de habilidades e capacitação, desenvolvimento, plano de carreira e crescimento profissional, retenção de talentos, iniciativa para manter os funcionários motivados e engajados, avaliação de desempenho, ferramentas e processos para avaliar o desempenho dos funcionários. Cada tipo de plano de ação é adaptado às necessidades específicas da sua área de aplicação, mas todos compartilham um objetivo comum de fornecer um caminho claro e estruturado para atingir metas e objetivos. Agora que eu te falei o que é um plano de ação e esses 10 tipos de plano de ação que existem, você precisa saber os benefícios de um plano de ação bem elaborado para atingir os resultados que você deseja e se livrar de uma vez por todas do medo do fracasso. Eu já tive muito medo do sucesso e também já tive muito medo de fracassar, mas com o passar do tempo percebi que tanto sucesso e fracasso são resultado de um trabalho bem executado ou não. E você é como São Tomé? Tá duvidando disso? Então eu vou te mostrar o exemplo prático de 5 grandes empresas que utilizaram o plano de ação para atingir os seus resultados. E você deve estar se perguntando por que a confecção de um plano de ação é crucial para o sucesso de qualquer empresa? Bom, a confecção de um plano de ação é crucial para o sucesso de qualquer empresa, pois proporciona um caminho claro para alcançar metas e objetivos. Então segue a linha! E o primeiro exemplo é o lançamento do iPhone. Quando a Apple decidiu entrar no mercado de smartphones, a empresa precisava de um plano de ação detalhado para o desenvolvimento, produção e lançamento do iPhone. O objetivo do plano de ação era criar um smartphone inovador que redefinisse a categoria. Para isso, foram utilizadas as tarefas de pesquisa e desenvolvimento, design do produto, parceria com fornecedores, marketing e lançamento. O plano de ação, claro, permitiu à Apple lançar o iPhone com sucesso em 2007, revolucionando a indústria de telefonia móvel e impulsionando seu crescimento de maneira exponencial. O segundo exemplo é a expansão internacional da Starbucks. Para crescer fora dos Estados Unidos, a Starbucks precisou de um plano de ação
para a expansão internacional. O objetivo do plano de ação era expandir a presença global da marca. Para isso, foram definidas tarefas de pesquisa de mercado, seleção de locais, parcerias locais, adaptação do menu e marketing culturalmente relevante. Através de um plano de ação bem estruturado, a Starbucks conseguiu estabelecer lojas em dezenas de países, adaptando seu modelo de negócio a diferentes culturas e mercados. O terceiro exemplo é a produção do Model 3 da Tesla. O objetivo da Tesla de produzir um carro elétrico acessível em massa, o Model 3, exigia um plano de ação robusto. O objetivo do plano de ação é aumentar a produção para atender a demanda do Model 3. As tarefas que foram desenvolvidas foi a construção de novas fábricas, o aumento da capacidade de produção, contratação e treinamento de funcionários, otimização da cadeia de suprimentos. Com um plano de ação claro, a Tesla conseguiu aumentar a produção do Model 3, tornando-se líder em carros elétricos acessíveis. O quarto exemplo é a implementação do Amazon Prime. Para fidelizar clientes e aumentar a receita, a Amazon lançou um serviço de assinatura, o Amazon Prime. O objetivo do plano de ação é criar um serviço de assinatura que ofereça frete grátis e outros benefícios. Para isso, foram estruturadas as tarefas de desenvolvimento de infraestrutura logística, parcerias com fornecedores de conteúdo por Prime Video e campanhas de marketing. O Amazon Prime transformou-se em um dos serviços mais valiosos da empresa, aumentando a lealdade do cliente e impulsionando o crescimento das vendas. O quinto exemplo foi a iniciativa de sustentabilidade Move to Zero da Nike. A Nike lançou a iniciativa Move to Zero para reduzir sua pegada de carbonos e resíduos. O objetivo do plano de ação é atingir zero emissões de carbono e zero resíduos. Para isso, foram estruturadas as tarefas de implementação de processos de fabricação sustentáveis, uso de materiais reciclados, parcerias com fornecedores ecológicos e campanhas de conscientização. Através deste plano de ação, a Nike fez avanços significativos na sustentabilidade, melhorando sua reputação e atraindo consumidores conscientes. Através desses 5 exemplos, eu te deixei claro a importância de um plano de ação. E aqui estão os pontos que ficam em destaque. Clareza e direção. Um plano de ação fornece uma direção clara, detalhando exatamente o que precisa ser feito, por quem e em que prazo. A coordenação e alinhamento. Ajuda a coordenar esforços de diferentes departamentos e alinhar todos com os objetivos da empresa. Monitoramento e avaliação. Permite o acompanhamento do progresso e avaliação dos resultados, facilitando ajustes conforme necessário. Redução de riscos. Identifica possíveis riscos e planeja mitigação, minimizando surpresas e preparando a empresa para desafios. Motivação e comprometimento. Estabelece metas claras e mensuráveis, motivando a equipe e aumentando o comprometimento com os objetivos. Estes exemplos práticos mostram como planos de ação bem elaborados foram fundamentais para o sucesso de grandes empresas em diferentes setores. Um plano de ação gera resultados porque define de maneira clara o que precisa ser alcançado, proporcionando direção e foco. Especifica quem é responsável por cada tarefa, aumentando a responsabilização e a eficiência. Estabelece prazos definidos para cada tarefa, ajudando a manter o progresso e a evitar atrasos. Identifica recursos financeiros, humanos, materiais necessários para completar as tarefas, garantindo que nada seja esquecido. Inclui indicadores de desempenho, os KPIs, e pontos de verificação para acompanhar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. Permite ajustes e melhorias contínuas, adaptando-se a mudanças e a desafios inesperados. Motiva a equipe ao fornecer um caminho claro para o sucesso e celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Um plano de ação organiza e direciona esforços, garante a alocação adequada de recursos, monitora o progresso e se adapta conforme necessário. Por isso gera resultados eficazes. E você sabia que muitas pessoas negligenciam o plano de ação? Então, parece que é brincadeira, não é mesmo? Mas as pessoas têm motivos que são verdadeiras armadilhas para negligenciar o plano de ação.
Aqui eu separei alguns destes pensamentos para você evitar essas armadilhas. Primeiro, falta de tempo. Prioridades divergentes. Em ambientes de alta demanda, como startups ou empresas com múltiplas prioridades, pode haver uma sensação constante de que há atividades mais urgentes do que o desenvolvimento e implementação de um plano de ação. A falta de tempo pode levar à procrastinação ou à priorização de tarefas imediatas em vez de investir na criação de um plano estruturado. Segundo, desmotivação, percepção de ineficácia. Se as pessoas não veem como o plano de ação contribuirá diretamente para alcançar os seus objetivos ou resolver problemas específicos, podem não se sentir motivadas a se envolver. A falta de relevância percebida pode levar à desvalorização do plano. Por isso, envolver a equipe na criação do plano e garantir que ele esteja alinhado com suas necessidades e objetivos pode aumentar o engajamento e a motivação. Terceiro, falta de clareza. Objetivos mal definidos. Um plano de ação sem metas claras e específicas pode ser difícil de seguir e interpretar. Se os objetivos não estão bem definidos, pode haver confusão sobre o que precisa ser feito e por quê. Para evitar isso, certifique-se de que os objetivos do plano de ação sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Revisar e ajustar continuamente o plano para manter a clareza. Quarto, resistência a mudanças. Preferências por métodos antigos. A resistência à mudança é comum quando pessoas estão acostumadas a métodos antigos que já funcionaram para elas. Mudanças no processo podem ser vistas como desnecessárias ou perturbadoras. Para evitar isso, busque comunicar claramente os benefícios das mudanças e oferecer treinamentos ou recursos para facilitar a transição. Isso pode ajudar a reduzir a resistência. Quinto, sobrecarga. Complexidade excessiva. Planos de ação que são excessivamente detalhados ou complexos podem se tornar intimidantes, levando à procrastinação ou à rejeição. A sobrecarga de informações pode ser um obstáculo significativo. A solução para isso é simplificar o plano de ação e dividi-lo em etapas menores e mais manejáveis. Isso pode tornar sua execução mais acessível e menos assustadora. Sexto, falta de recursos. Inadequação de recursos. A falta de recursos necessários, como orçamento, equipe ou ferramentas, pode impedir a implementação eficaz do plano de ação. Avaliar recursos disponíveis e ajustar o plano conforme necessário. Buscar alternativas como otimização de recursos ou parceria pode ajudar a superar essa limitação. O sétimo, a falta de acompanhamento, monitoramento insuficiente. Sem um sistema adequado para acompanhar o progresso do plano de ação, pode se tornar rapidamente obsoleto ou ser ignorado. A falta de monitoramento pode levar a uma falta de responsabilidade e compromisso. Estabelecer mecanismos de acompanhamento regulares, como reuniões de revisão e relatórios de progresso, para garantir que o plano seja seguido e ajustado conforme necessário, é a solução. Oitavo, desalinhamento com metas. Incompatibilidade. Se o plano de ação não está alinhado com as metas e prioridades atuais da organização ou da equipe, pode ser visto como irrelevante ou desnecessário. Assegure que o plano de ação esteja sempre alinhado com as metas estratégicas e prioridades da organização. Revisar e atualizar o plano conforme as metas evoluem é a solução para esse problema. Nono, falta de suporte. Ausência de engajamento. Sem o suporte da liderança ou da equipe, vai ser difícil manter o impulso e a adesão ao plano de ação. A falta de apoio vai diminuir a eficácia e a execução do plano. Para evitar, é importante garantir o envolvimento da liderança e de todas as partes interessadas na criação e implementação do plano de ação, comunicar a importância do plano e envolver todos no processo. Décimo, experiências passadas. Histórico de fracasso. Experiências anteriores de falhas com planos de ação podem levar a uma percepção negativa e a uma relutância em usar planos semelhantes no futuro. Analisar as falhas passadas para entender o que deu errado e ajustar o plano de ação atual com base nesses aprendizados. Enfatizar as lições aprendidas e como foram incorporadas vai ajudar a restaurar a confiança.
Ao abordar essas razões de forma proativa e implementar soluções, é possível aumentar a eficácia do plano de ação e garantir que ele seja valorizado e seguido. Agora que você já está se tornando um expert em plano de ação, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o melhor momento para montar um plano de ação? Identificar e aproveitar o melhor momento para criar um plano de ação é crucial para garantir a sua eficácia e relevância. Aqui estão os momentos ideais para desenvolver um plano de ação. Primeiro, durante a definição de metas de longo prazo. Quando a sua empresa está definindo ou revisando suas metas de longo prazo e visão estratégica. O plano de ação estratégico ajudará a alinhar as ações diárias e iniciativas com esses objetivos de longo prazo. Segundo, após uma análise de mercado ou competitiva. Após realizar uma análise detalhada do mercado, concorrências e tendências. O plano pode ser baseado nas informações obtidas para responder a oportunidades e ameaças identificadas. Terceiro, durante um período de mudança organizacional. Quando a empresa está passando por mudanças significativas, como uma fusão, aquisição, reestruturação ou mudança de liderança. Um plano de ação estratégico pode orientar a empresa na adaptação às novas condições e garantir que todos estejam alinhados com a nova direção. Quarto, antes do início de um novo ciclo financeiro ou orçamentário. No início de um novo ciclo financeiro ou ao elaborar o orçamento anual. O plano de ação pode informar as decisões orçamentárias e garantir que os recursos sejam alocados de acordo com as prioridades estratégicas. Quinto, durante a avaliação de desempenho anual ou revisão estratégica. Quando revisando o desempenho anual da empresa ou avaliando o progresso em relação às metas anteriores, permite ajustar o plano estratégico com base nos resultados alcançados e nas lições aprendidas. Sexto, em resposta a desafios ou oportunidades significativas. Quando a empresa enfrenta desafios inesperados ou identifica novas oportunidades de mercado, um plano de ação estratégico pode ajudar a responder de forma estruturada e eficaz a esses novos cenários. Sétimo, no início de um novo projeto ou iniciativa. Quando lançando um novo projeto, produto ou iniciativa que exige uma abordagem estratégica. O plano de ação garante que o novo projeto esteja alinhado com as estratégias gerais da empresa e maximize suas chances de sucesso. Oitavo, durante o planejamento de expansão ou crescimento. Quando a empresa está planejando expandir suas operações, entrar em novos mercados ou aumentar sua capacidade. Um plano de ação estratégico ajuda a mapear os processos necessários e a preparar a empresa para o crescimento. Bom, mesmo fora desses momentos específicos, é benéfico revisar e atualizar um plano de ação regularmente para garantir que ele continue relevante e eficaz. Também é fundamental envolver a liderança e as partes interessadas relevantes no processo de planejamento, pois isso garante que o plano tenha a visão e o suporte necessário para a sua implementação bem-sucedida. Bom, mesmo fora desses momentos específicos, é benéfico revisar e atualizar o plano de ação regularmente para garantir que ele continue relevante e eficaz. Também é fundamental envolver a liderança e as partes interessadas relevantes no processo de planejamento, pois isso garante que o plano tenha a visão e o suporte necessários para a sua implementação bem-sucedida. Em resumo, o melhor momento para criar um plano de ação estratégico é quando há necessidade de alinhar ações com objetivos de longo prazo, responder a mudanças significativas ou preparar a empresa para desafios e oportunidades futuras. Ao fazer o plano de ação, as pessoas cometem vários erros comuns que podem comprometer a eficácia do plano. Aqui estão alguns dos erros mais frequentes. Primeiro, falta de clareza nos objetivos. Definir objetivos vagos ou genéricos que não são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo, sem clareza, pode ser difícil saber exatamente o que precisa ser feito e medir o progresso. Segundo, objetivos irrealistas ou intangíveis. Estabelecer metas que são muito ambiciosas ou além das capacidades reais da equipe ou recursos disponíveis. Isso pode levar a frustrações e desmotivações, além de tornar o plano impraticável. Terceiro, falta de priorização.
Não priorizar as tarefas ou objetivos, resultando em uma lista desorganizada de ações. Tarefas importantes podem ser negligenciadas e a execução pode ser tornada ineficaz. Quarto, não delegar responsabilidades. Não atribuir responsabilidades claras para cada tarefa ou não identificar quem é o responsável por quais ações. A falta de responsabilidade pode levar à confusão e à falta de responsabilidade pelo progresso do plano. Quinto, ausência de cronograma. Não definir prazos claros para a conclusão de tarefas e marcos. A ausência de prazos vai resultar em atrasos e falta de acompanhamento eficaz. Sexto, recursos inadequados. Não alocar recursos financeiros, humanos e materiais adequados para a execução do plano. Isso pode impedir a implementação bem-sucedida do plano e levar a falhas na execução. O sétimo, falta de monitoramento e avaliação. Não incluir um sistema para acompanhar o progresso e avaliar a eficácia do plano. Sem monitoramento, é difícil identificar problemas ou fazer ajustes necessários ao longo do caminho. Oitavo, não considerar riscos e contingências. Ignorar possíveis riscos e não ter plano de contingência para lidar com problemas imprevistos. A falta de planejamento para riscos pode levar a surpresas negativas e dificuldades na execução do plano. 9. Comunicação ineficiente. Não comunicar o plano de ação de maneira clara e eficaz para todos os envolvidos. Isso pode resultar em falta de alinhamento, mal entendidos e falta de engajamento da equipe. 10. Falta de flexibilidade. Criar um plano que não é flexível e não permite ajustes conforme as circunstâncias mudam. A falta de flexibilidade pode dificultar a adaptação a novas informações ou mudanças no ambiente. 11. Não envolver as partes interessadas, excluir as partes interessadas importantes na criação e revisão do plano. A falta de envolvimento pode levar à falta de apoio e comprometimento com o plano. 12. Ignorar feedback e revisões. Não revisar e ajustar o plano com base no feedback contínuo e nas avaliações de progresso. Isso pode resultar em um plano que se torna obsoleto ou não responde às necessidades e realidades atuais. Agora, você precisa saber como evitar esses erros. Defina objetivos SMART. Certifique-se de que os objetivos são claros e realizáveis. Priorize tarefas e identifique quais tarefas são mais importantes e concentre-se nelas. Delegue responsabilidades, atribua tarefas específicas a membros da equipe e garanta que eles compreendam sua responsabilidade. Estabeleça prazos, defina datas para concluir cada tarefa e marco. Alinhe recursos, garanta que você tenha os recursos necessários para executar o plano. Monitore e avalie, acompanhe o plano regularmente e ajuste o plano conforme necessário. Planeje para riscos, identifique possíveis riscos e desenvolva planos de contingência. Comunique claramente. Certifique-se de que todos os envolvidos estejam informados e alinhados com o plano. Seja flexível, esteja preparado para ajustar o plano conforme as circunstâncias mudam. Envolva partes interessadas, inclua todas as partes interessadas no processo de planejamento. Revise regularmente, faça revisões periódicas e ajuste o plano com base no feedback e na evolução da situação. Evitar esses erros e adotar práticas eficazes vai melhorar significativa a eficácia do seu plano de ação e aumentar as chances de alcançar seus objetivos com sucesso. Para você ver o poder do plano de ação, eu vou te contar a história do Glauber. O nome da loja e do empresário que são clientes da Privacy Grow, bem como dos consultores, foram alterados para proteger suas identidades. O Glauber era o proprietário de uma pequena loja de eletrônicos chamada Tech Plus, localizada em uma cidade de médio porte. Embora a loja tivesse uma clientela leal, o Glauber enfrentava um crescimento estagnado. Ele passava os seus dias atendendo clientes e lidando com fornecedores, mas sentia que estava preso em um ciclo sem fim. As vendas não subiam e as despesas estavam constantemente elevadas. Glauber se preocupava com a sustentabilidade do negócio e sentia uma necessidade crescente de mudança, mas não sabia por onde começar.
Durante um evento de network para empreendedores, Glauber ouviu o consultor de negócios da Privacy Grow falar sobre a importância dos planos de ação. Ele detalhou como um plano bem estruturado poderia ajudar empresas a definir objetivos claros, otimizar operações e alcançar um crescimento sustentável. A ideia de criar um plano de ação para sua loja despertou uma curiosidade em Glauber, que se viu interessado, mas também um pouco cético. Ele se perguntava se realmente precisava de um plano formal para resolver os seus problemas. Apesar do seu interesse inicial, Glauber hesitou em adotar um plano de ação. Ele estava confortável com seu modo de operação atual e acreditava que mudanças drásticas poderiam ser arriscadas. Glauber pensava que os desafios que enfrentava poderiam ser resolvidos com ajustes menores, sem a necessidade de um plano detalhado e estruturado. A ideia de dedicar tempo e esforço para criar um plano parecia um luxo que ele não poderia se dar. Foi aí que Glauber encontrou-se comigo. Ele sabia que eu havia gerido com sucesso uma rede de lojas de equipamentos esportivos. Eu notei o dilema de Glauber e decidi oferecer ajuda para ele. Eu havia passado por desafios semelhantes e sabia o valor de um plano de ação. Me ofereci para mentorar o Glauber, forneci exemplos de plano de ação que eu havia utilizado e expliquei como esses planos haviam ajudado a superar obstáculos e alcançar metas. Eu também ajudei Glauber a entender a importância de cada elemento de um plano, desde a definição de metas até a alocação de recursos. Após várias conversas comigo, Glauber decidiu finalmente se comprometer com a criação de um plano de ação. Ele começou com a tarefa desafiadora de identificar e definir seus objetivos principais. Glauber estabeleceu metas claras para aumentar as vendas em 20% ao longo de um ano e diversificar o portfólio de produtos da loja. Começou a mapear as etapas necessárias para alcançar esses objetivos, como identificar novos fornecedores e reestruturar o layout da loja. À medida que Glauber avançava com o plano de ação, enfrentava vários desafios. A equipe da loja estava resistente a mudanças, com alguns funcionários preocupados com a reestruturação proposta e outros céticos quanto aos novos produtos. Além disso, ele encontrou dificuldades financeiras para implementar as melhorias necessárias. Glauber recebeu o meu apoio e o da Privacy Grow, que forneceu conselhos práticos e ajudamos a superar a resistência interna e a encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Com o plano em andamento, Glauber enfrentou um desafio crítico: a necessidade urgente de reconfigurar o layout da loja e introduzir novos produtos. A loja estava ultrapassada e precisava de uma renovação significativa para atrair mais clientes. Glauber teve que lidar com custos imprevistos e ajustar o seu orçamento para acomodar as mudanças. Ele também teve que negociar com fornecedores para garantir um bom preço e uma entrega pontual dos novos produtos. O maior teste veio quando uma de suas principais fornecedoras entrou em falência repentinamente. Glauber ficou em um impasse, já que a falência afetou a disponibilidade dos produtos mais vendidos e comprometeu parte do seu planejamento financeiro. Ele enfrentou um dilema crítico: ou ajustava rapidamente seu plano para encontrar novos fornecedores, ou arriscava um impacto negativo significativo em suas vendas. Glauber decidiu agir com rapidez, negociando com novos fornecedores e revisando seus contratos para garantir a continuidade dos produtos. Após superar o desafio dos fornecedores, Glauber começou a ver os frutos do seu trabalho. A loja teve um aumento significativo no tráfego de clientes e nas vendas. As mudanças no layout e as novas linhas de produtos atraíram novos clientes e melhoraram a experiência de compra. Glauber ficou aliviado e animado ao ver suas estratégias funcionando. A loja começou a ganhar mais reconhecimento na comunidade e o feedback positivo dos clientes confirmou o sucesso das mudanças. Com o plano de ação agora em vigor e funcionando bem, Glauber se dedicou a monitorar e ajustar continuamente suas estratégias. Ele implementou um sistema de revisão regular para avaliar o progresso e ajustar conforme necessário. Glauber também começou a considerar novos objetivos, como expandir para uma segunda loja, agora com uma compreensão clara de como planejar e executar estratégias de crescimento. A transformação de Glauber foi completa. Ele passou de um empresário cético e hesitante a um defensor apaixonado dos planos de ação. Sua experiência mostrou a ele o valor de um planejamento estratégico bem estruturado. Ele se tornou mais confiante em suas decisões e mais proativo na identificação de solução de problemas. Glauber também começou a compartilhar suas experiências com outros empreendedores.
ajudando-os a entender a importância do planejamento. Glauber se tornou uma figura respeitada na comunidade empresarial local. Ele começou a oferecer workshops e seminários sobre planejamento estratégico e a importância dos planos de ação. Sua loja, a Tech Plus, continuou a prosperar e Glauber usou sua experiência para ajudar outros pequenos empreendedores a alcançar sucesso semelhante. A sua jornada demonstrou que um plano de ação bem elaborado pode transformar desafios em oportunidades e levar ao sucesso sustentável. Viu só? Você também pode alcançar esses resultados. Agora, depois de eu te mostrar tudo isso, eu vou te revelar os 4 passos para montar um plano de ação com o qual você pode alcançar o sucesso que você deseja e se livrar do medo do fracasso. Primeiro passo: definir objetivos claros. Estabeleça metas específicas, mensuráveis, realistas e com prazo. Essas metas devem guiar todas as suas ações e decisões. Seja específico. Por exemplo, aumentar a receita da loja em 20% é mais claro do que aumentar a receita. Seja mensurável. Use números e indicadores para quantificar o progresso. Seja realista. Certifique-se de que o objetivo é alcançável com os recursos que você tem. Tenha prazo. Defina um prazo específico, como nos próximos 12 meses. Exemplo prático. Se você possui uma cafeteria e deseja aumentar as vendas, um objetivo claro poderia ser aumentar as vendas de café em 15% nos próximos 6 meses por meio de uma nova campanha de marketing e promoções. Segundo, desenvolver um plano detalhado. Crie um plano detalhado com tarefas específicas, responsáveis e cronogramas. Divida em tarefas. Quebre os objetivos em etapas menores e mais manejáveis. Atribua responsabilidades. Defina quem será o responsável por cada tarefa. E crie um cronograma. Estabeleça datas para a conclusão de cada tarefa e marca importante. Seja prático. Por exemplo, para a cafeteria, as tarefas podem incluir: primeira tarefa, desenvolver e lançar uma nova campanha de marketing. O responsável é a equipe de marketing, o prazo é 1 mês. Segunda tarefa, realizar treinamento de equipe para promover um novo menu dos cafés. O responsável é o gerente da loja e o prazo são 2 semanas. A terceira tarefa, implementar promoções semanais de café. O responsável é a equipe de vendas e o prazo é imediato e contínuo. Terceiro, proteger dados e gerenciar riscos. Garanta a segurança dos dados e desenvolva estratégias para lidar com possíveis riscos. Você precisa fazer a segurança dos dados. Implemente medidas como criptografia, backups regulares e conformidade com regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados. Gerencie os riscos, identifique riscos potenciais e crie planos de contingência para cada um deles. Olha esse exemplo prático. Na segurança, para uma loja online, configure um sistema de pagamento seguro com criptografia SSL e faça backups diários dos dados. Para evitar os riscos, se você depende de um fornecedor para produtos essenciais, tenha um plano de contingência para rapidamente encontrar um fornecedor alternativo caso o principal falhe. Quarto, monitorar e ajustar. Acompanhe o progresso, avalie o desempenho e ajuste o plano conforme necessário. Estabeleça métricas de desempenho. Use KPIs, indicadores-chave de desempenho, para medir o progresso. Utilize revisões periódicas, agende revisões regulares para avaliar o progresso e ajustar o plano. Olha esse exemplo prático para o monitoramento. Para a cafeteria, acompanhe semanalmente as vendas de café e compare os objetivos estabelecidos. Utilize relatórios de vendas para verificar o impacto das campanhas e promoções. Se a campanha de marketing não estiver gerando o aumento esperado nas vendas, ajuste a estratégia, talvez testando diferentes promoções ou canais de marketing. Esses 4 passos, com exemplos práticos, fornecem um guia claro para desenvolver um plano de ação eficaz que pode ajudar a alcançar seus objetivos, proteger seus dados e minimizar o medo do fracasso. Você gostou desses 4 passos para montar um plano de ação com o qual você pode alcançar o sucesso que você deseja e se livrar do medo do fracasso? Puxa vida, eu fico muito feliz em colaborar com você. Então, se fez sentido para ti, saiba como eu posso te ajudar mais diretamente a conquistar os seus objetivos. Segue o link aqui na descrição do vídeo ou ali na bio.
te vejo em breve. Até mais!